Canal Explica Gel, questões um pouquinho mais difíceis aí que caíram no Enem. Essa aí é um exemplo. Enem 2012, primeira aplicação, questão 29, uma questão de geografia física, rápida resolução, tem uns detalhezinhos que fez muita gente errar. Vamos lá. O fenômeno físico descrito no texto afeta intensamente as populações que ocupam espaços próximos às áreas de. Então, a gente vai ser apresentado no texto um fenômeno físico, né? E esse fenômeno físico acontece em espaços próximos a áreas de quê? Vamos tentar descobrir que fenômeno físico é esse no texto, né? De repente, sente-se uma vibração que aumenta rapidamente. Lustres balançam, objetos se movem sozinhos e somos invadidos pela estranha sensação de medo do imprevisto. Segundos parecem horas, poucos minutos são uma eternidade. Estamos sentindo os efeitos de um terremoto, um tipo de abalo sísmico. Então, esse é o fenômeno, um terremoto, um tipo de abalo sísmico. E realmente nós somos invadidos por uma sensação de medo, né? Uma situação de que, de repente, as coisas começam a tremer e que as coisas fogem do seu controle. Eu passei por um abalo sísmico, um terremoto, que foi de escala mediana no Japão. Né? Em 2011, eu estava em visita ao Japão, em julho de 2011, e passei por dois desses eventos. Um deles foi relativamente mais forte. E realmente é uma sensação de susto muito grande. As pessoas entram em desespero, principalmente quem não está acostumado. Os japoneses encaram uma situação mais tranquila, né? Um abalo sísmico. Então, o que a gente vai entender como abalo sísmico? É a ocorrência de uma fratura a uma certa profundidade em estruturas rochosas. Então, uma fratura que vai acontecer na crosta terrestre, tá? Que é essa camadinha externa do nosso planeta. Tudo bem? A fratura, quando ela acontece, ela gera ondas elásticas que se propagam pelas estruturas rochosas. E quando chegam aqui na superfície, elas vão provocar esses tremores, né? Que a gente vai chamar de terremoto, né? É um abalo sísmico. Tudo bem? Para a gente entender um abalo sísmico, a gente tem que saber que as rochas, as estruturas rochosas, quaisquer tipos de rochas, magmáticas, metamórficas, sedimentares, comportam-se como corpos elásticos. Então elas podem se deformar, né? Quando elas são submetidas, né, à compressão ou tração. Então imagina que uma estrutura rochosa sendo comprimida ou sendo tracionada, então elas vão se deformando. À medida que elas vão se deformando, vai se acumulando uma grande tensão nessas estruturas rochosas. Só que chega um momento em que a compressão e a tração geram um acúmulo tão grande de tensão que a coisa se rompe. Aí é exatamente o que está escrito aqui, ó. Quando esse esforço excede o limite de resistência da rocha, ela se rompe ao longo de um plano, de uma fratura, né, de uma falha, né? E aí, quando ela se rompe, aí você tem essa liberação de tensão que vai se propagar na forma de ondas elásticas que vão chegar na superfície e vão provocar esses tremores. Aí a gente tem essa sensação terrível que são os terremotos, né? Quando ocorre isso, a gente vai ter esse plano de falha aqui, né, uma falha nova, uma já existente, que vai ser formada nas estruturas rochosas. Tudo bem? Aqui a gente tem um esquema, um bloco diagrama mostrando, né? Aqui está a falha, né? Aqui é o local de rompimento. Aqui é o local onde acontece a fratura e aqui que você tem a liberação da tensão. Então aqui está a origem no interior da crosta terrestre do abalo sísmico, que a gente vai chamar de hipocentro. Aí essas ondas elásticas, elas vão em todas as direções e quando chegam na superfície, provocam um tremor. A área da superfície terrestre, aonde essas ondas provocam a maior intensidade desse tremor, a gente vai chamar de epicentro. Tudo bem? A intensidade de um abalo sísmico vai ser medida por aparelhos chamados sismógrafos. A intensidade de um abalo sísmico depende do quê? Depende da profundidade, a distância entre epicentro e hipocentro. Claro que se essa profundidade for menor, a tendência é que ele seja mais intenso, né? Quer dizer, se o hipocentro for perto da superfície é pior, tudo bem? Depende também de quais tipos de rochas, né, mais resistentes, menos resistentes, absorvem mais essas vibrações ou absorvem menos. Então isso vai influenciar junto com a distância, né, com a profundidade.
e também a quantidade de tensão que foi acumulada, né? Que vai representar a quantidade de tensão que vai ser liberada com o abalo sísmico. Tudo bem? Beleza? Esse abalo sísmico ele vai ser expresso para a gente em várias escalas. A mais popular e mais utilizada na mídia é a escala Richter, né? Que ela não é linear, né? Ela é exponencial. Isso quer dizer que um abalo sísmico 4 não é apenas o dobro do que 2, é muito mais do que o dobro. E aqui a gente tem essa escala Richter dizendo que menos de 3,5 praticamente não é percebido pelas pessoas, só é registrado pelos aparelhos. Mas acima de 7, principalmente acima de 8, aí é com emoção, aí a coisa é séria, a coisa é gravíssima, né? Esse abalo sísmico que eu passei no Japão, ele teve escala, se eu não me engano, 6,2 ou 6,3. Então ele ficou aqui nessa escala e não foi brincadeira não, ele foi aí um abalo de intensidade significativa. Bacana? Aqui a gente vê a distribuição dos principais abalos sísmicos do mundo. E quando você vê essa distribuição, sabe com o que isso aqui coincide? Procura o Japão aqui, a gente. Ah, meu Deus, cadê o Japão? Isso coincide com o limite das placas tectônicas. Então, o grande motivo que vai provocar esse acúmulo de tensão nas estruturas rochosas vai ser exatamente a movimentação das placas tectônicas, elas se chocando, limites convergentes, elas raspando uma nas outras, vai acumulando tensão nesse raspar, limites transformantes, ou elas se separando, né? Tração também pode provocar essas fraturas, gerando esses abalos sísmicos. Então, veja a coincidência entre o limite, as bordas das placas tectônicas, tá vendo? Ó? Aqui, olha, vamos ver essa borda aqui, não, na oeste da América do Sul, tá? Com, ó, olha só, a ocorrência de abalos sísmicos. Olha agora aqui para o Japão, vamos olhar aqui, ó. Vamos ver aqui nas placas, olha aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então, a gente tem essa coincidência, né? São os abalos sísmicos, beleza? O fenômeno físico descrito, abalos sísmicos, no texto afeta intensamente as populações que ocupam espaços próximos a áreas de, letra A, alívio da tensão geológica. É isso. Por que, que muita gente errou essa questão? Porque não consegue relacionar um evento tão assustador, tão tenebroso, tão imprevisto, né, com a palavra alívio. Não. Terremoto é tudo menos alívio. Você sai correndo, você fica preocupado. Mas vamos pensar para a geologia, para a estrutura rochosa. Para a estrutura rochosa, o abalo sísmico é um alívio. É uma liberação de tensão que estava acumulada. Estava lá acumulada a tensão, de repente fraturou, liberou a tensão, aliviou, pronto. Então, por isso que muita gente não conseguiu acertar essa questão, não conseguia relacionar abalo sísmico com alívio. Beleza? Legal? Entenderam? Então curte o vídeo. Bacana? Se inscreve no canal, compartilha. Vamos fechar aqui as outras alternativas. Letra B, desgaste da erosão superficial? Não. Não estamos falando de processos erosivos, intemperismo, absolutamente nada disso, tá? Atuação do intemperismo químico, ação da água desgastando as rochas? Não. O intemperismo químico não vai provocar abalo sísmico, não tem tensão, não tem compressão, tração, não tem força para isso. Tudo bem? Formação de aquíferos profundos? Também não. Reservatórios profundos de água? Não. Não tem nada a ver aqui com esses abalos sísmicos de grande intensidade. Acúmulo de depósitos sedimentares, acúmulo de sedimentos? Também não. Tá? Então, a gente tem aqui, basicamente, os movimentos tectônicos, a movimentação das placas tectônicas que provocam acúmulo de tensão em estruturas rochosas que, quando rompidas, liberam tensão, gerando essas ondas, gerando essas vibrações que a gente chama de abalo sísmico, popularmente terremoto, e quando o epicentro do terremoto é no fundo do mar, deixa o mar agitado, provocando grandes ondas de tsunamis. Bacana? Valeu, gente!